Você ouve o programa Panorama Bíblico falando em avivamento espiritual, pastor, a necessidade de nós mantermos a vida avivada em comunhão com Deus. Nós recebemos nesta manhã uma mensagem pelo WhatsApp do nosso irmão Jefferson, fazendo um comentário que nós queremos aqui que o pastor também faça este comentário sobre o livro do profeta Isaías, capítulo 40. Ele citou aqui a partir do versículo 29 ao 31, mas creio que podemos ler também o 28, né? Onde fala sobre esgotamento espiritual. Nosso irmão faz um comentário e nós vamos então aqui hoje estar falando sobre esta situação, esgotamento espiritual. O pastor poderia ler o texto e fazer algum comentário? Diz Isaías 48, 28. Não sabes, não ouviste. O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem se fatiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então vemos aqui essas palavras da nossa fragilidade humana, em que nós muitas vezes podemos perder o ânimo, estarmos cansados, termos essa fragilidade humana, fraqueza humana. Isso é possível para cada um de nós. Mas nós temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo que nos fortalece. O apóstolo Paulo, ele podia dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Ele considerava-se um fraco, mas ele se fortalecia no Senhor. Então, o que fazer numa situação como essa? Temos que tomar uma espécie de vitamina espiritual. E a melhor vitamina é a oração. É, muitas das vezes, a prática do jejum, a prática de uma hora silenciosa com Deus, leitura da palavra de Deus, nos congregarmos com a igreja do Senhor para cantarmos louvores ao Senhor, para o nosso fortalecimento, porque nós esperamos no Senhor, e aqui é uma promessa da parte do Senhor. Renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, quer dizer, vão estar além dos problemas, né? Além da chuva, da tempestade, a águia, ela voa alto, e nós também temos que superar essas dificuldades e estarmos num plano mais alto com Deus. Sairmos dessa situação humana que nos prende e assim recebermos essa força que vem da parte do Senhor. Então esse esgotamento espiritual seria um tipo de cansaço, né, espiritual, onde o crente, diante das lutas, das dificuldades, ele vai perdendo o vigor espiritual, o desânimo vai entrando, vai ficando enfadado, e tudo isso é um sinal de que algo não está bem. E o cristão, então, ele não pode continuar nesse esgotamento espiritual. Alguma coisa tem que ser feita, né? Então, diante das dificuldades, vai perdendo o brilho espiritual. E pode até perder a comunhão com Deus. Então, diante desta situação, a pessoa deve procurar, buscar o Senhor,
através da oração, da leitura da palavra do Senhor, não permitir que esta situação se alongue, porque pode até levar um extremo de a pessoa se afastar do Senhor. Então, diante dos primeiros sinais de cansaço espiritual, a pessoa deve procurar o avivamento bíblico, né? Procurar ler a palavra, buscar o Senhor, e como o texto que nós lemos aqui, o Senhor, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele dá vigor ao cansado. Então, nós temos aqui uma solução. A Bíblia apresenta a situação que pode acontecer de um cansaço espiritual, mas também a Bíblia apresenta o remédio. E o remédio é o próprio Senhor, o nosso Deus. Ele dá vigor ao cansado. Ele multiplica as forças. Então, se nesta manhã você está passando por esta situação, você pode clamar ao Senhor, que Ele vai multiplicar as tuas forças. Ele vai te dar vigor para você prosseguir nesta caminhada espiritual. Porque esta caminhada, pastor, é difícil, né? O caminho é estreito. Até nós entrarmos no céu, vamos passar por muitas lutas, até mesmo dentro, às vezes, da igreja, né? E se a gente não estiver buscando o Senhor, se enchendo do Espírito Santo, é perigoso a pessoa entrar nesse processo de esgotamento, de fadiga espiritual. Vemos que um dos motivos, uma causa que pode acontecer com isso, é o fato do obreiro ter muitas atividades, né? O ativismo, né? O ativismo exagerado, tantos compromissos, que às vezes ele não tem um momento devocional com Deus. É muito importante esse momento devocional. Por mais que o obreiro ele tenha responsabilidades e atividades diante do ministério, ele também precisa ter um momento a sós com Deus. E também ter alguém que ele considere como uma espécie de um pastor dele. Qualquer pastor, ele também precisa ser pastorado. Ele tem que entender isso. Que ele precisa de um outro irmão para poder ter um diálogo e assim ele abrir o seu coração nas suas dificuldades e o outro irmão está orando por ele, às vezes dando uma palavra que por uma outra faceta essa pessoa não percebeu. Então nós temos que reconhecer isso. E um outro motivo é quando a pessoa também, devido a esse esgotamento, como o irmão falou, se afasta da presença de Deus e adentra num caminho de pecado. E aí, isso também promove esse esgotamento espiritual. Por isso o salmista, ele passou por isso, né? No Salmo 51, 12, ele diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Quer dizer, ele estava totalmente sem força. Ele que era um grande poeta do Senhor, agora ele está arrasado. Isso demonstra que a sua vida não estava de bem com Deus. Isso também promove esse esgotamento. E grandes homens de Deus já passaram, né, por esse esgotamento espiritual. Nós temos o exemplo na Bíblia de Elias, né? Passou por um momento assim também, que até desejou a morte. Diante do enfrentamento, né, das dificuldades, quando estava sendo perseguido, ele sentiu esse esgotamento e o Senhor foi ao encontro de Elias e ele foi revigorado. E também Davi, que o pastor tem citado. Também na história da igreja nós encontramos muitos homens que tiveram
passaram por este processo devido muito à atividade, mas o importante é ressaltar isto que o pastor falou, da necessidade de obreiro se alimentar espiritualmente diariamente. O obreiro não pode deixar de ter o seu momento particular de devoção, porque ele tem um compromisso com a obra de Deus, tem que alimentar as ovelhas, e diariamente nós que estamos nas atividades da igreja, passamos por situações, problemas que precisam ser resolvidos na igreja. Todo dia aparece uma situação diferente. E nós precisamos estar buscando o Senhor para Deus nos dar sabedoria, inteligência espiritual, discernimento espiritual, percepção espiritual, para estarmos, então, fazendo a sua obra. E é importante, então, se alimentar espiritualmente. É o caso do pastor também, do líder, né, de uma pessoa que tem uma atividade intensa, a preocupação de um momento de lazer, momento de descanso, e a própria preocupação dos irmãos com relação ao bem-estar do obreiro, para que realmente ele tenha condições também de ter o seu momento de descanso, de paz, de estar com a sua família, e isso reverte numa vida saudável. Foi o exemplo que o irmão deu de Elias. A primeira coisa que Deus cuidou na vida de Elias não foi a parte espiritual, mental, mas foi a parte física, né? Deus mandou os corvos para alimentar Elias, pois ele dormiu e ele restaurou primeiro as suas forças corpóreas, para depois Deus falar com ele espiritualmente. Então o nosso corpo é um corpo que precisa do descanso, da alimentação, para que realmente nós somos templos do Espírito Santo e o Espírito Santo esteja dentro de um corpo saudável, né? E este ativismo, esse excesso de atividade, pode levar até o obreiro a ter um esgotamento mental, né? A pessoa tem até um esgotamento mental e entra na depressão, que é uma doença, né? Então o obreiro, ele é digno do seu descanso, ter o seu momento saudável, de lazer, para poder fazer a obra do Senhor. Aqui em Jeremias, capítulo 45, verso 3 diz: Disseste, ai de mim, acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Que situação estava aqui o profeta, né? Estava triste com a sua dor, cansado do seu gemido e não achava descanso. Quantas pessoas hoje estão passando por este processo, dificuldade para dormir, dificuldade no lar, no relacionamento familiar, isso tudo no ambiente de trabalho, isso tudo cria, vai acumulando, é que nem uma panela de pressão, uma hora explode. E aí a pessoa às vezes não tem aquele controle, né, de poder resolver essas situações que aparecem.